Vamos continuar falando sobre ângulos. No vídeo anterior nós vimos, né, a definição de ângulo, o que é um ângulo e também ângulos complementares. Complementares. Dois ângulos são complementares se a soma deles é um ângulo reto ou 90 graus, certo? E geometricamente, como é que a gente pode ver isso num desenho? São dois ângulos que, se eu juntar eles, vai fechar 90 graus. Por exemplo, esse ângulo aqui, vamos supor que a medida desse ângulo é x. Eu não sei a medida do ângulo, é uma letra qualquer, é um valor que eu não sei. Então, a gente indica por uma letra x. E esse ângulo aqui, que o restante é, vamos supor, eu não sei o valor dele, então eu vou dizer uma letra aí, y. Certo? Então, eles são ângulos complementares porque eles formam um ângulo de 90 graus, né? X mais y é igual a 90 graus. Somando os dois ângulos, eu obtenho 90 graus. E ângulos suplementares são aqueles que somados dão 180 graus. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo de 180 graus, certo? Vamos supor eu tenho esse ângulo aqui. Se essa medida aqui, digamos, é... Eu também não sei a medida desse ângulo, eu vou dizer que é A. E essa medida aqui é B. A gente diz que A e B são suplementares. Por quê? Porque se eu juntar o ângulo A com o ângulo B, o que eu vou obter? Eu vou obter uma linha reta, um ângulo raso. Então, A mais B é igual a 180 graus. São ângulos suplementares. Eu podia ter usado qualquer outra letra aqui. Você também pode pegar valores de fato, como por exemplo 30 graus e 150 graus. São ângulos suplementares, né? 30 e 150 graus, ou enfim, qualquer outro par de ângulos que somados deem 180 graus. Ou um ângulo raso. Outra classificação importante dos ângulos são ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que têm uma reta, ou melhor, uma semi-reta em comum. Por exemplo, aliás, nem preciso fazer um exemplo. Um exemplo de ângulos adjacentes são esses ângulos aqui que eu tenho. O x e o y são exemplos de ângulos adjacentes. Eles têm um lado em comum. Certo? Eles têm um lado em comum, que é esse lado aqui em amarelo. E eles têm também o mesmo vértice. Isso é importante. Para ser adjacente, tem que ter um lado em comum e o mesmo vértice. Mas não podem ter nenhum ponto em comum. Ou seja, um ângulo não pode estar em cima do outro. Se eu tivesse assim um ângulo... Vamos supor um ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de Z, x, y e z, né? Já vamos seguir a ordem. Eu não posso dizer que, por exemplo, o z e o y são adjacentes. Mas aí você vai dizer assim, ah, mas eles têm um lado em comum. Eles têm esse lado aqui em comum, tanto o y quanto o z. É verdade, mas o z ele está sobrepondo o y. Eles têm uma parte que se junta, digamos assim, um está em cima do outro. Portanto, não podem ser ângulos adjacentes. Para ser ângulos adjacentes, eles têm que ter um lado em comum, mas eles não podem estar um em cima do outro, certo? Eles têm que respeitar o limite de cada um, digamos assim. Outro exemplo seriam esses ângulos aqui. Certo? Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo X e esse ângulo aqui, o ângulo Y, eles são ângulos adjacentes. Por quê? Eles têm o mesmo vértice, o mesmo lado, aliás, o mesmo lado não, eles têm um lado em comum entre os dois e eles também não se sobrepõem. O ângulo X chega até aqui e o ângulo Y chega até aqui também. Eles não cobre o outro. Né? Certo? E outra coisa importante sobre os ângulos, um caso especial, são os ângulos que são opostos pelo vértice. Muitas vezes isso é abreviado como ângulos aliás, simplesmente assim, OPV, opostos pelo vértice. E eles têm uma característica muito importante. O que significa dizer ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que são opostos pelo vértice, né? Eles não tem muito como explicar, mas eu acho que aqui vai ficar meio claro para você, por exemplo, esse ângulo e esse ângulo, eles são opostos pelo vértice. Um é o oposto do outro em relação a esse ponto aqui no meio. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui
também são opostos pelo vértice. Um é o oposto do outro em relação a esse ponto aqui no meio, que é o vértice, né? Por isso, opostos pelo vértice. E a característica marcante sobre os ângulos opostos pelo vértice é que eles são iguais. Esse ângulo laranja ele tem a mesma medida desse ângulo laranja aqui também. Esse ângulo rosa tem a mesma medida desse outro ângulo rosa aqui também. Eles são ângulos opostos pelo vértice e são sempre iguais. Então, por exemplo, se o valor desse ângulo aqui é 135 graus, quanto vai valer esse ângulo aqui? Bom, também vai valer 135 graus. Porque eles são opostos pelo vértice e, portanto, têm a mesma medida. Também posso perguntar, quanto que vale esse ângulo aqui? Quanto vale esse ângulo e esse ângulo aqui? Bom, os dois eles têm a mesma medida, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui ele tem um valor x e esse ângulo aqui tem o mesmo valor, a mesma medida, mais correto falar medida, a mesma medida x, porque eles são opostos pelo vértice. Como é que eu posso determinar qual é a medida x desse ângulo? Bom, se você olhar para essa figura, você vai ver que a soma de todos esses ângulos, a soma desses 4 ângulos que eu tenho, o que dá? Dá um círculo completo, dá um ângulo de 360 graus. Se eu somar todos os ângulos que eu tenho aqui dentro, eu vou ter uma volta completa, eu vou ter o 360 graus. Então, eu posso dizer que a soma dos ângulos, x mais 135 graus, mais 135 graus, vai ser igual a 360 graus. Então, se você já sabe resolver equações, é bem fácil, né? Se você não sabe, você pode ver os vídeos que eu tenho sobre equações também. X mais x é 2x, 135 mais 135 é 270 graus, é igual a 360. Portanto, 2x é igual a subtrair 270 dos dois lados, fica 2x é igual a 90 graus. Divide os dois lados por 2, fica x é igual a 45 graus. Então, a medida desse ângulo aqui é 45 graus e, portanto, esse outro aqui também é 45 graus. Porque eles são opostos pelo vértice, então tem medidas iguais. Vamos ver um outro exemplo. Vou apagar isso aqui. Vamos supor que eu tenho assim. Certo? Tenho ângulos opostos pelo vértice. E a medida desse ângulo aqui é 20 graus. 20 graus. E eu quero que você determine a medida de todos os outros ângulos que eu tenho nessa figura. Ou seja, esse ângulo e esse ângulo aqui. Bom, como eu tenho ângulos que são opostos pelo vértice, no caso, esse ângulo é oposto pelo vértice a esse ângulo, então eles vão ter medidas iguais, e geralmente a gente indica medidas iguais com um risquinho. Se eu faço um risco nesse ângulo e um risco nesse ângulo, significa que eles têm medidas iguais. E esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice em relação a esse ângulo aqui. Então, eles também têm medidas iguais. Eu vou indicar isso com 2 riscos. 2 riscos aqui, 2 riscos aqui. Ou seja, esses dois ângulos têm medidas iguais. Se esse vale 20, então esse vai valer 20 graus também. E como é que eu determino esses outros dois ângulos que estão faltando? Bom, vamos atribuir uma letra para a medida deles. Eu vou dizer que eles têm uma medida y, para fugir um pouco do x, eles têm uma medida y. Se esse aqui mede y, como o outro é oposto pelo vértice, também tem uma medida y. E qual é a outra informação que eu sei sobre os ângulos opostos pelo vértice? Bom, a soma de todos esses 4 ângulos aqui, a soma desse conjunto de ângulos, vai dar uma volta inteira, vai ser um ângulo de 360 graus. Então, se eu somar todos os ângulos, y mais 20 graus, mais 20 graus, vai dar um ângulo, uma volta inteira, um giro, 360 graus. Agora é só resolver essa equação aqui. 2y mais 40 graus é igual a 360. Subtraindo 40 dos dois lados, fica 2y é igual a 320 graus. Portanto, y é igual a, divide os dois lados por 2, vai ficar 160 graus. 160 graus. E esse valor ele faz sentido se você olhar para a figura. Porque se esse ângulo aqui vale 20 graus, e se você olhar para essa linha que eu vou marcar aqui em rosa, ela é uma linha reta. Então, eu tenho um ângulo raso. Eu tenho um ângulo aqui de 180 graus.
Então, se esse aqui vale 20, se esse pedacinho vale 20, quanto será que vale o resto, o caminho que falta? Bom, como eles fecham um ângulo raso de 180 graus, esse pedaço só pode valer 160 mesmo, né? Porque 160 mais 20 vai fechar os 180 graus. E a mesma coisa serve para a parte de baixo aqui. Era isso, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.